Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre dissertação. A dissertação argumentativa, que é o que se pede na prova do Enem. Esse vídeo é um vídeo que eu tenho prometido para várias pessoas, alunos, amigos, que vão prestar o Enem. Então, a prova do Enem está bem próxima e eu quero deixar algumas dicas. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem esse vídeo vão conseguir se sair melhor na prova. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com os amigos, com aquelas pessoas também que vão prestar a prova do Enem. Então, é fato que no Enem pede-se uma dissertação argumentativa. O que vem a ser uma dissertação argumentativa? Porque muitas pessoas apenas dissertam, ou seja, falam sobre o assunto, mas não argumentam de forma impessoal, certo? Sobre o assunto. Então, tem algumas coisas aqui que eu quero deixar bem claro. Primeiro, quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém, né? Mas acontece que você vai ser super corrigido na prova do Enem. Já vou logo dizendo, são 5 competências que são avaliadas na prova do Enem. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre essas 5 competências. Então, você tem que escrever com bastante cuidado, prestando atenção em várias coisas. Primeiro, pessoal, título. Vamos começar pelo título. As pessoas têm dúvida. Será que eu coloco ou não título na prova, na dissertação? Se é pedido, você coloca. Se não, você não coloca. É obrigatório caso venha pedindo na prova, né? Outra coisa que eu gostaria de falar é o parágrafo. Pessoal, quando nós vamos escrever, nós temos que deixar um parágrafo, certo? E esse parágrafo, eles têm que estar alinhados bem. Muitas pessoas escrevem passando da margem. Olha, a margem, vocês vão acompanhar a margem e escrever só até o final dela, certo? Então, todas as palavras escrever até o final da margem. Então, que isso fique bem claro. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: se você erra uma palavra na dissertação, por exemplo, era para eu escrever Nayara, eu escrevo Naira, o correto não é fazer o cabeludinho. O que é o cabeludinho? O cabeludinho é isso daqui, ó, você ir lá e rabiscar. Isso é incorreto. O que você tem que fazer é o seguinte: você vai pegar e vai passar um traço na palavra e escrever ela na frente, o correto na frente, certo? Então, nada de fazer cabeludinho nem colocar entre parênteses, certinho? Outra coisa é que o que você tem que fazer? Você tem que buscar argumentos para poder convencer o outro de sua ideia. Por isso que é uma argumentativa, é buscar argumentos que concretize, né, o que você quer falar. Então, eu trago aqui um exemplo, eu quero que todos prestem bastante atenção. Quero aqui mostrar para vocês uma forma que pode ser abordada na dissertação do Enem. Primeiro, se nós pensarmos, vamos pedir, tem lá 30 linhas. Se você escreve 31, já era, né? Você perdeu toda a sua dissertação, porque o máximo são 30 linhas. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, você pode escrever o primeiro parágrafo de 5 linhas, segundo, terceiro e quarto. E o quinto também. Então, pessoal, olha só. 5 vezes 5 são 5 parágrafos, certo? De 5 linhas cada parágrafo. Então, você consegue escrever 25 linhas e colocar ali, argumentar, né? Olha só, vou abrir aqui um exemplo de dissertação. No primeiro parágrafo, essa pessoa escreveu quantas linhas? 5 linhas. Digamos que a gente esteja aqui, né, já no papel. Então, ela começa da seguinte forma: faz-se necessário mencionar, para ser impessoal, né, ela utiliza esse termo. Faz-se necessário mencionar que, junto à Revolução Industrial ocorrida na década de 90, houve a implantação de um sistema capitalista.
Nesse processo, o visado seria necessariamente o acúmulo de capitais. Junto a isso, verifica-se que houve exponencialmente uma terceirização de trabalho e a consequente desvinculação de empregos diretamente condicionados ao trabalho de empresas privadas, gerando assim subempregos ou até o desemprego. Então, eu não vou me atentar aqui a erros de coerência, coisa ou não, só a lógica da dissertação. Primeiro, ela faz uma pequena introdução e cita: nesse processo, o visado seria necessariamente o acúmulo de capitais. Junto a isso, verifica-se que houve exponencialmente terceirização do trabalho. Então, ela cita aqui um item, certo? O segundo item que ela cita é a desvinculação de empregados diretamente condicionados ao trabalho de empresas privadas. Ela cita outro termo, que isso, inclusive, eu direcionei para que ela pudesse pensar dessa forma. E a segunda, ela fala assim, gerando assim subempregos ou até mesmo o desemprego. Então, ela cita na introdução 3 coisas. E é fato que, se ela citou, ela vai ter que mencionar essas 3 coisas, né, no decorrer de sua dissertação. Então, aí, no segundo parágrafo, ela vai abordar a questão da terceirização do trabalho. Então, atualmente, os dados são os mesmos, pois, em decorrência da terceirização das empresas, muitos funcionários deixaram de receber férias, 13º e seguro-desemprego, proporcionando, assim, lucros e benefícios às empresas, ao sistema capitalista. Só que isso daqui, nós vamos até tirar, para não colocar nada entre parênteses. Se pode abordar de outra forma, né? E tal fato colabora para que haja muito subemprego, desemprego ou até a precariedade de vida do trabalhador assalariado. Então, aqui ela está citando a segunda coisa que foi falada na introdução, certo? O segundo assunto que ela abordou. Então, aqui está o segundo assunto. O primeiro assunto... Então, pessoal, aqui está a citação do primeiro assunto, que eu até grifei em vermelho. Aqui está a citação do segundo assunto, que eu coloquei em cor roxa. E a terceira parte que ela apresenta é a questão dos subempregos ou até mesmo desemprego. Então, ela fala, nesse contexto, verifica-se que vários empresários deixam de fazer contratos efetivos e passam a valorizar o trabalho terceirizado em função de benefícios próprios, não se atentando às condições de trabalho oferecidas ao empregado. Então, são a questão do subemprego. E aí, no final, que é a conclusão, o que essa pessoa faz? Ela retoma, certo, os dizeres anteriores, mas coloca no final, na conclusão, deve ser abordado, é preciso, isso é uma questão que é muito cobrada, uma proposta de intervenção. Aqui é uma proposta muito simples, mas na verdade, eu estou muito mais preocupada em explicar a questão da estrutura. Ela coloca, levando em consideração esses aspectos, torna-se necessária a criação de novas leis que se enquadrem a essa realidade, além da fortificação de sindicatos em prol da qualidade de vida do trabalhador e o trabalho por ele feito. Então, pessoal, é bem singela essa apresentação. Na verdade, eu quero que fique claro que é preciso ter coerência nas ideias, que você faça com que um parágrafo se conecte ao outro, que na introdução você cite, por exemplo, 3 coisas e possa discorrer essas 3 coisas onde? Justamente aqui, Você vem aqui e coloca no segundo parágrafo, que é esse, terceiro parágrafo, quarto parágrafo e o quinto parágrafo, se você quiser fazer 5, e retoma, então, elabora uma proposta de intervenção retomando os itens citados. Então, é isso. Tente buscar fazer um texto que não fuja também do tema. O que é o tema? Qual que foi o assunto
o assunto requisitado na dissertação do Enem. Então, se pede para você falar de um assunto e você começa a direcionar para outro assunto, para um tema diferente, você com certeza terá a sua dissertação zerada. Então, isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo. E se inscrevam no meu canal. Compartilhe também com os amigos de vocês. Se preocupe muito com a questão de coerência e coesão, dar sentido aos fatos. É preciso que você planeje a sua dissertação. Então, no primeiro parágrafo, eu vou introduzir a ideia, citar 3 coisas. E essas 3 coisas serão citadas, então, nos próximos 3 parágrafos. E a conclusão, eu vou elaborar uma proposta de intervenção. Lembrando que não se pode utilizar a primeira pessoa. Dissertação, você vai dissertar e usar a terceira pessoa. Você necessita utilizar verbos impessoais, faça necessário, trata-se de, né? São verbos que apresentam a impessoalidade. Um beijo e até a próxima aula.